foi mais uma semana cheinha de novidades aí no mundo da inteligência artificial e da tecnologia, e eu preparei um compilado de tudo que aconteceu nessa semana e que eu mostrei no IA Update, para quem não teve tempo de se atualizar ou prefere ver tudo aí uma vez na semana. Então se prepara que tem muita coisa interessante e nova vindo por aí, e bora lá! O Google Maps, gente, está ficando cada vez mais inteligente aí, principalmente com essa integração agora com o Gemini. Para quem ainda não ouviu falar, né, o Gemini é o modelo de inteligência artificial avançado do Google, que tem várias capacidades bem sofisticadas aí de entendimento de contexto e personalização. Então, com essas novidades aí do Gemini no Maps, o Maps vai ficar não só mais aquele aplicativo de navegação que a gente usa para chegar no nosso destino, né? Ele vai virar um assistente praticamente aí personalizado para nossa jornada. Então imagina, agora o Google Maps vai poder oferecer recomendações hiper personalizadas, né? Tipo aquelas dicas que realmente faz sentido ali para o nosso perfil, né? Baseadas nos nossos gostos, no nosso histórico de busca. Então se você curte ali lugares mais tranquilos para comer ou para visitar, ele pode ali sugerir sugestões nessa linha. Já se você gosta mais daqueles lugares movimentados, né? Ou turísticos, as sugestões vão seguir esse caminho aí do seu perfil. Então isso torna o aplicativo muito mais esperto, mais útil, né? E vai muito além de simplesmente mostrar um caminho ali. E além disso, eles estão aprimorando a navegação com essa tecnologia de IA, né? Então a experiência durante o trajeto também vai ficar mais fluida, mais precisa, com possíveis ali rotas alternativas, né? E alertas mais detalhados sobre as condições de tráfego, isso tudo em tempo real. E o Maps também vai poder sugerir ali caminhos em base ao horário, né? Com as suas preferências ali, até mesmo nos pequenos detalhes que a IA consegue ali captar e analisar naquele momento. E a visualização imersiva também está ganhando aí um upgrade, né? Para quem já testou esse recurso, é como uma versão 3D aí turbinada das rotas e dos locais, né? Onde a gente consegue ver detalhes das áreas, né? Como se estivesse ali fazendo um tour visual antes de chegar no lugar. Com a IA do Gemini, essa visualização vai ficar ainda mais detalhada, mais realista, né? Com as informações ali dinâmicas, né? Como se o Maps estivesse lendo ali o ambiente para te mostrar o que você pode esperar em tempo real. Então, em vez de ver só um mapa ali plano, né, a gente vê uma prévia ali em camadas mesmo, né? Então, essas mudanças aí fazem com que o Google Maps deixe de ser só aquela ferramenta vai do ponto A até o ponto B, mas também começa a ser um verdadeiro guia pessoal de experiências aí, com uma pegada bem mais intuitiva e personalizada, e isso é um grande passo aí para tornar as nossas viagens, mesmo aquelas viagens pequenas ali do dia a dia, mais informativas e mais interessantes. E falando em tecnologia, agora eu vou te mostrar uma tecnologia que eu tô usando pessoalmente, que é a tecnologia do conforto absoluto, gente. Eu tô usando a Tech T-shirt da Insider e eu vou contar pra vocês, tá? Essa camiseta é nível loucura por conforto mesmo, de verdade, tá? E a loucura maior é que ela é muito mais do que só uma peça de roupa aqui estilosa, né? Ela tem uma fibra de origem natural que é 2 vezes mais macia do que o algodão. Ela ainda tem aquela tecnologia anti-odor que é perfeita para quem quer ficar longe de qualquer preocupação aí, até no calor. E o melhor é que essa camiseta aqui desamassa no corpo. Então você veste e pronto, você tá sempre arrumadinha ali, sem precisar de ferro de passar, né? Então para quem tá sempre na correria aí como eu, é uma mão na roda, tá? E agora vem a dica Insider da Black Friday, né? Que a Insider tá aí com os melhores preços do ano. E usando o meu cupom Paula Bernardes BF, que tá aqui, vou deixar aqui na tela, né? E na descrição, vocês podem garantir até 40% de desconto e é cumulativo aí com os descontos do site, né? Então é só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, e o cupom já vai ser aplicado ali direto no carrinho. Então, se você também é louco por conforto e praticidade, como eu, e quer garantir uma peça tecnológica que dura e não desbota, bora aproveitar agora, porque de verdade, gente, a loucura seria ficar fora dessa. E olha que interessante isso aqui que o DID acabou de lançar. Eles criaram personal avatars, que são avatares de IA super realistas, né, voltados especialmente para profissionais de marketing.
Porque esses avatares aí são tão avançados que eles conseguem interagir em tempo real, gente. E o mais impressionante é que eles não precisam ali de horas e horas de filmagem para treinar o seu avatar, né? Só com 1 minuto mesmo de filmagem da pessoa original, eles podem ser criados. Então, com um videozinho ali mesmo curto de alguém, né, ou seu mesmo, eles conseguem replicar um avatar ali digital hiper realista, que consegue responder e interagir como se fosse a própria pessoa mesmo. Isso traz um potencial enorme aí para o marketing digital, né, porque imagina, em vez de você ter ali um vídeo estático, né, uma imagem ali do influenciador ou do rosto da marca, né, a empresa pode criar um avatar que conversa e responde em tempo real, gente. Isso torna a interação com o público muito mais imersiva, muito mais pessoal, né? E o avatar é hiper realista, então isso significa que ele é praticamente idêntico a uma pessoa real, tanto na aparência quanto nas expressões ali faciais, né? Isso ajuda a manter aquela conexão ali visual, autêntica, que a gente costuma ter com os vídeos ao vivo. E esses avatares aí digitais podem ser usados em campanhas interativas, suporte ao cliente, apresentação de produto, né? Até mesmo em webinars ou vídeos aí promocionais, onde o avatar interage diretamente com o público, respondendo perguntas ou guiando ali o usuário em uma experiência virtual. Então, para muitas empresas, isso aí pode significar um atendimento ao cliente muito mais humano e personalizado, né? Mesmo que seja completamente digital. Sem contar que, como é um avatar gerado por IA, né? Ele pode trabalhar em 24 horas, em múltiplos idiomas e se adaptar aí ao perfil de cada cliente. Então, a DID está basicamente transformando aí o jeito de fazer marketing digital e comunicação, dando aí uma ferramenta para criar experiências mais próximas e dinâmicas com os consumidores, né? Então, antes o que parecia coisa de filme mesmo, agora já está no alcance aí das empresas, e isso pode mudar completamente a relação entre marca e cliente. E a Meta, ela tá apostando aí forte em robótica e toque artificial, né? Eles acabaram de anunciar aí 3 novidades muito avançadas nessa área, né? E o mais interessante é que tudo isso está sendo feito aí com um olhar para a comunidade. Eles estão lançando isso de código aberto, gente. Então, eles não estão só desenvolvendo a tecnologia interna, mas eles também estão criando uma coleção ali de artefatos para que outras pessoas, como pesquisadores e desenvolvedores, possam aproveitar e criar em cima disso. Vamos entender cada um desses projetos, né? O primeiro é o Meta Spark, que é tipo um cérebro aí de percepção tátil. É um codificador aí universal para detecção tátil baseada em visão. Então ele usa ali imagens táteis, né? Tem mais de 460 mil no banco de dados deles, para entender diferentes tipos de toque. E o mais impressionante é que ele funciona com vários sensores e tarefas diferentes. Então, se você tem um sensor ali específico, o Spark pode se adaptar e traduzir o toque ali com precisão. E ele foi treinado com aprendizado autossupervisionado. Isso significa que ele aprendeu por conta própria a identificar os padrões de toque. E isso abre várias portas aí para várias aplicações, né, em que a percepção tátil é essencial, desde robôs que manipulam ali objetos mais frágeis, até os assistentes de saúde que precisam ter ali a sensibilidade ao toque. Eles também lançaram o MetaDigit 360, que ela é tipo uma ponta de dedo artificial, olha aqui, que vai muito além ali de um toque básico, né? Ele tem 18 tipos de sensores e que dá um nível ali de precisão ao toque que chega aí ao nível humano. Então esse sensor aí é capaz de coletar ali dados detalhados ao toque, como expressão, textura, e isso significa que os robôs e as próteses equipadas com o Digit 360 podem literalmente sentir o que eles estão tocando aí com uma precisão incrível. Isso é uma evolução aí enorme para próteses avançadas, né, e a robótica de manipulação, porque tem uma ponta ali de dedo artificial tão precisa assim, significa que dá para pegar objetos ali delicados, manipular ali ferramentas com cuidado e até interagir com humanos de uma forma segura e controlada. E para amarrar tudo isso, tem o MetaDigit Plexus, que é uma plataforma tipo um hub, né,
para coordenar todos os sensores táteis de uma mão robótica. Então ela funciona como uma solução completa de hardware e software, integrando aí os sensores de uma maneira que permite a coleta, o controle e a análise dos dados muito simples, né? Usando só ali um cabo para conectar tudo isso. Isso facilita muito o trabalho dos desenvolvedores que querem implementar esses sensores em robôs sem precisar reinventar a roda ali na hora de interagir com cada peça. Então a Meta está acreditando aí que colocar essas tecnologias aí no código aberto, a comunidade aí pode desenvolver novos usos e expandir a aplicação para muito além do que eles poderiam fazer sozinhos, porque imagina o potencial na área médica, por exemplo, né? Esses sensores táteis aí avançados poderiam ajudar em cirurgias robóticas, na criação de próteses super sensíveis, na cadeia de suprimentos e de manufatura, né? Porque essa precisão pode tornar a automação ainda mais eficaz. Então a Meta tá bem empolgada aí para ver o que a comunidade vai fazer com essa tecnologia, e não é por menos, né, gente? Porque isso realmente aumenta muito as possibilidades aí da robótica e do toque artificial para outros campos. E o Google tá realmente indo aí nessa ideia de transformar o aprendizado com essa nova ferramenta chamada Learn About, que basicamente é uma plataforma aí experimental que usa IA para ajudar a gente a explorar e aprender sobre uma variedade de assuntos. Tudo de um jeito muito interativo e em formato de conversa. Então, em vez de uma busca ali tradicionais com resultados estáticos, o Learn About cria uma experiência muito mais parecida com uma conversa, né, onde a gente pode fazer pergunta, tirar dúvida e ir mergulhando ali a fundo em qualquer tema que a gente tem interesse. Então, imagina que você quer aprender sobre astronomia, por exemplo. Então, ao invés de abrir ali 1000 links e ficar lendo um monte de texto chato, você entra no Learn About e começa uma conversa, né? Você pergunta sobre as estrelas, por exemplo, e a IA vai te respondendo ali de um jeito bem simples, né? Mas também pode te fazer perguntas para entender o que você já sabe e os pontos que você quer explorar mais. Então é quase como ter um professor particular ali mesmo, te guiando no aprendizado aí de uma forma personalizada. E o mais legal é que por ser uma IA interativa, né, ela se adapta ali ao ritmo e ao interesse de cada pessoa. Então se você quer aprofundar mais no tema, né, ou mudar de tema também, a ferramenta acompanha ali você sem problema nenhum. Então esse tipo de tecnologia é perfeito para quem está sempre querendo aprender, é super curioso ali, para quem é estudante, né, para quem quer aprender ali sobre tópicos novos sem precisar ficar preso ali num roteiro fixo, né? E é diferente do que a gente vê aí nos buscadores convencionais, porque a ideia aqui não é só responder uma pergunta específica, mas oferecer ali uma experiência educativa mesmo completa, né? Onde você pode explorar cada resposta ali com mais profundidade, seguir o fluxo das ideias, né? E se você quiser até conectar ali um assunto com outro. Por exemplo, você pode começar perguntando sobre o sistema solar e acabar caindo aí numa conversa sobre o surgimento das galáxias, por exemplo, né? E essa ferramenta aí pode ser especialmente útil para quem não tem também uma ideia muito clara sobre por onde começar a aprender sobre alguma coisa. Então, o Learn About te guia, faz sugestões e cria uma interação ali bem fluida. Então, mesmo que você não tenha ali uma pergunta específica, a IA pode te mostrando ali tópicos relacionados que podem te interessar, né? E isso torna o aprendizado bem mais divertido, né? E no final das contas, o Google está querendo reinventar o jeito de aprender e de buscar informações para transformar essa experiência em uma coisa muito mais engajadora e menos monótona do que a gente está acostumado, né? Então é o jeito de pegar a curiosidade da gente e transformar em aprendizado real com uma ajudinha da IA aí para transformar aí o caminho mais dinâmico e personalizado. E a Eleven Labs lançou o recurso X2Voice, que é basicamente uma ferramenta que cria uma voz personalizada para você só usando as informações da sua conta de mídia social do X, né, que é o antigo Twitter. Então a ideia é bem interessante, né? E analisa a conta do usuário para gerar uma voz que seja única e representativa. Isso vai muito além de uma simples voz gerada ali por IA, né? Uma voz baseada em você, no seu tipo de conteúdo, no tom, no estilo que você compartilha na plataforma. Então, com essa ferramenta aqui, o processo para criar uma voz personalizada fica muito mais rápido e acessível, porque você não precisa ficar ali gravando várias horas de áudio, né? Nem fazer um upload ali das amostras de voz, né? Que são longas. É só autorizar ali o acesso à sua
conta do X, e a IA cuida do resto todinho ali, mapeando seus textos, né, e as suas interações para ajustar a sua personalidade vocal de IA. E a voz ali gerada reflete muito bem o que você expressa, né, o que pode ser bem interessante ali para criadores de conteúdo como eu, né, profissionais de marketing, até pessoas ali que querem experimentar as vozes de IA personalizadas. Então isso pode ser muito útil para influenciadores, marcas, até para quem quer criar conteúdo interativo nas redes sociais, porque dá para falar com o público ali sem precisar gravar uma voz toda vez, né? Então, outra sacada interessante é a possibilidade de usar essa voz em várias plataformas, né? Seja para vídeos, podcasts, mensagens de voz automática, até para atendimento ali ao cliente, porque ele mantém ali a consistência da sua personalidade em todas as interações. Claro que tem um lado que exige aí cuidado nisso aí, né? Porque o uso dessa ferramenta aí pode levantar algumas questões sobre privacidade e ética, né? Especialmente se alguém tentar gerar uma voz ali sem autorização, usar indevidamente essa tecnologia, né? Mas Eleven Labs parece estar de olho aí nessas preocupações e vai implementar aí controles para evitar esse uso aí impróprio. Mas no geral esse recurso é uma inovação bem interessante, né? Porque quem quer se comunicar ali de uma forma mais personalizada e autêntica usando a IA, isso aqui é perfeito, né? Deixa tudo cada vez mais próximo do real, menos robotizado, ainda que usando as máquinas. E a Anthropic está expandindo aí o alcance do cloud, né? Agora dá para usar o cloud em aplicativos de desktop na Apple quanto no Windows. Então o acesso ficou muito mais fácil, mais direto. Antes a gente estava mais acostumado a ver esses modelos de IA interfaces web, né? Ou restritos ali a integrações específicas. Mas agora com os aplicativos nativos para desktop, como o cloud aqui, também pode se tornar uma ferramenta bem mais presente e prática aí no dia a dia, quase como usar aí um navegador, por exemplo. Então, eles estão lançando aí recursos de ditado para dispositivos móveis e iPads, né? Esse negócio aí do ditado é um avanço aí grande para quem gosta de interagir com a IA usando a voz, que convenhamos é super prático e rápido, especialmente quando a gente está usando no celular ou no tablet, né, no dispositivo móvel, que é uma resposta ali rápida sem precisar ficar digitando. Então isso deixa o cloud mais acessível e mais ágil, né, já que dá para literalmente conversar ali com ele da onde você estiver. Para concorrer também aí com os aplicativos da OpenAI, né, o ChatGPT, que já foi lançado para o Windows, você já pode fazer o download aí para o Windows, já tem vídeo no canal sobre isso. Então é um movimento estratégico deles para competir diretamente com essas IAs que já tem uma pegada mais forte aí de acessibilidade em dispositivos móveis e em diversos aí formatos, né? Além disso, com a presença ali do cloud em desktops e dispositivos móveis, né? Ele fica muito mais versátil, mais preparado aí para ser um assistente realmente no nosso dia a dia. E a Nvidia criou o Hover, que é um modelo de inteligência artificial aí super compacto, com 1,5 milhões de parâmetros. Para ter uma ideia, isso aí é muito pequeno para uma IA, tá? Mas que consegue aí controlar movimentos de robôs humanoides de corpo inteiro, gente, de um jeito muito eficiente. E sabe o que é mais interessante? Ele faz isso melhor do que os sistemas aí de controle gigantes e específicos que a gente costuma ver por aí, né? Então esse mini modelo aí é treinado em um simulador chamado Isaac, que é praticamente um paraíso aí de simulações para robôs. Com uma única GPU, a Nvidia consegue simular um ano de treinamento em 50 minutos, não é nem uma hora. Então eles comprimiram um ano em 50 minutos, gente. Agora o que faz o Hover realmente ser especial é a flexibilidade dele, né? Ele consegue funcionar com um monte de tipos de controle, desde o basicão lá do joystick até os headsets de realidade virtual e até os exoesqueletos ali, aqueles trajes, sabe, que a galera usa para simular os movimentos? Então, isso significa que ele pode ser adaptado aí para várias aplicações diferentes sem muita dificuldade. E depois de ser treinado no simulador, ele vai direto para a prática nos robôs reais, sem precisar daquele ajuste fino que normalmente as IAs precisam quando saem do mundo virtual para o mundo real, né? Então, a sacada é que enquanto muita gente aí na área de IA tá correndo atrás dos modelos aí gigantescos e hiper complexos, a Nvidia mostrou que às vezes menos é mais, né? E esse é o tipo de tecnologia que, se for bem explorado, pode facilitar o desenvolvimento aí de robôs humanoides e sistemas avançados sem precisar daquelas máquinas super potentes ou daqueles
orçamentos ali astronômicos. Então a gente está falando de uma IA leve, poderosa e que de quebra ainda pode ajudar a democratizar a tecnologia de controle robótico avançado. Então talvez daqui a um tempo esses sistemas aí que só os grandes laboratórios tinham acesso podem acabar se tornando aí acessíveis para projetos menores e até startups. Isso só aumenta aí o potencial para inovação na área da robótica. Então a Nvidia deu um exemplo aí de como o futuro da robótica pode ser mais acessível, menos centralizado nas grandes máquinas, né? E o melhor, ainda mais eficiente. Então esse modelo aqui chamado ASIS, que foi desenvolvido aí pelos laboratórios Descartes e Etched, pode ser aí uma baita virada de jogo, literalmente, tá? Porque com essa tecnologia aqui, eles conseguiram criar uma IA que não só gera ali ambientes de jogos de mundo aberto em tempo real, né? Mas os jogos também respondem às ações do jogador de uma forma muito natural, quadro a quadro. Então imagina, você aperta uma tecla lá, né? E a IA já ajusta ali o cenário, a física, as interações com os objetos e até a iluminação do jogo. Então o mais doido é que ela já roda a 20 FPS com hardware atual, então não precisa de uma super máquina para rodar essa demo. Agora, o diferencial real mesmo aqui da Oasis, né, em relação às outras IAs que geram vídeo, é justamente essa interatividade em tempo real, né? Isso porque a IA não só desenha ali o ambiente, mas faz com que você interaja de verdade, quase como se fosse um Minecraft ali, só que gerado automaticamente pelo sistema a cada movimento seu. E o melhor é que eles estão disponibilizando o código para a galera testar localmente, então qualquer um com conhecimento e curiosidade também pode explorar aí como esse modelo funciona. E eles também lançaram uma versão jogável maior ainda para quem quiser ver o potencial mais avançado aí da coisa. Então no futuro essa IA deve rodar em 4K e no próximo chip Sohu da Etched, né, que promete aí ser um monstro em termos de capacidade. Esse chip aí é o que tudo indica vai fazer com que você possa escalar o Oasis para lidar aí com 10 vezes mais usuários e um modelo que futuramente pode aí ter mais de 100 bilhões de parâmetros. Se isso realmente acontecer, aí a gente vai estar falando de ambientes gerados em uma complexidade assim absurda, né? Tipo, com detalhes em um mundo real. Então o impacto disso é gigante, ele pode até substituir aí os motores de jogos tradicionais no futuro. Então em vez de programar cada detalhezinho, os desenvolvedores aí podem só dar comandos para a IA, deixar ela criar todo o ambiente físico e visual em tempo real. Então isso mudaria completamente a forma como a gente experimenta os jogos, né? Quem sabe daqui a um tempo os desenvolvedores só vão precisar aí desenhar o conceito e a IA faz todo o resto, né? Para isso aí que a gente está andando, estamos indo para esse caminho. Então vamos acompanhar para onde vai isso. E eu tô sempre trazendo tudo em primeira mão aqui para vocês na nossa série Inteligência Artificial Update, que tem todos os dias, todas as novidades aqui fresquinhas do mundo da inteligência artificial. Então se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever agora e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. E também se você se torna membro aqui do canal, você vê os vídeos do IA Update primeiro do que todo mundo. E olha só, a Anthropic deu um passo aí enorme com essa atualização aí do Cloud 3.5 Sonnet, né, que agora consegue analisar PDFs de um jeito bem completo. Então ele não só lê texto, mas também entende gráficos, tabelas, imagens, o pacote todo, né? Então imagina a facilidade aí para quem lida com relatórios longos, com documentos aí técnicos, tipo um relatório financeiro cheio de gráficos, né, ou de um documento jurídico cheio de tabelas. Então agora o Cloud consegue processar os arquivos grandes de até 32 megabytes e 100 páginas, né? E é muita coisa aí para um sistema de IA isso, tá? E como é que ele faz isso, né? Primeiro o Cloud pega o texto do PDF, depois ele converte cada página em imagem e aí ele junta tudo, misturando a análise visual e a textual. Então essa abordagem em 3 etapas é super inteligente, porque faz com que ele entenda não só o que está escrito, mas também o contexto das imagens, né? Tipo as relações entre os dados num gráfico ou a organização de uma tabela também, né? Então esses novos recursos aí são prato cheio para áreas como saúde, finanças,
finanças, onde muitos dados aí visuais e críticos precisam ser analisados, né? Então, em vez de ter alguém ali para interpretar esses gráficos complexos, né, ou cruzar as informações das tabelas gigantes, o Claude já faz isso automaticamente, né? Então, é como ter um analista ali completo que vê e entende o documento inteiro para você, né? Não só as palavras. Outra coisa legal é que dá para integrar esse recurso com outras ferramentas do Claude, né? Como cache de prompt, né? Para reter ali as informações para consultas futuras e processamento em lote aí para lidar com vários documentos de uma vez. Então isso deixa o trabalho muito mais fluido, mais rápido, né? Especialmente para quem lida aí com grandes volumes de dados. Esse suporte aos PDFs também está disponível via API, então todas as empresas aí podem integrar o Claude diretamente nos aplicativos e adaptar essa análise aí poderosa para vários tipos de uso. Essa atualização aqui não é só mais uma melhoria aí de conveniência, né? Ela transforma aí o Claude numa ferramenta mais robusta e mais indispensável ainda para quem lida com esses documentos complexos. É uma estratégia boa deles. E olha só essa história curiosa aí envolvendo o ChatGPT. Né? Os pesquisadores militares chineses teriam aproveitado o modelo Llama da Meta, né, que é de código aberto, para criar uma ferramenta de inteligência artificial focada em análises estratégicas e planejamento militar. Esse modelo aí da Meta, o Llama, ele foi desenvolvido aí para ser aberto e para ser acessível, né? E isso quer dizer que qualquer um com conhecimento pode personalizar e treinar para vários propósitos. E foi exatamente o que aconteceu, né? Os pesquisadores adaptaram o Llama ali para criar o ChatBit, o ChatBot, né? Que aparentemente aí tem um foco bem específico no setor militar. Ele teria aí funções voltadas para analisar cenários complexos, né? Ajudando aí na tomada de decisões estratégicas e processando ali informações de inteligência artificial com alta precisão. Então, em vez de ser uma IA mais geral, né? Tipo aquelas que respondem perguntas amplas, né? E servem ali para vários tipos de indústrias. Esse aqui foi ajustado para lidar com questões mais sensíveis, né, como interpretação de dados de inteligência, simulações estratégicas e até ajudar nos planejamentos aí táticos. Esse tipo de aplicação IA levanta várias questões, né? Por um lado, é um uso avançado de um recurso de código aberto, então que está aproveitando aí as vantagens tecnológicas do Llama, mas ao mesmo tempo, né, ele põe aí em evidência o potencial duplo dessas tecnologias, porque modelos abertos são ótimos para inovação, mas também pode estar sendo aí aplicados em áreas mais sensíveis, como a militar, né, que traz aí um lado ético e estratégico muito pesado, e aí nas mãos da China é um perigo total, né? Isso também mostra como as IAs estão cada vez aí mais no centro das estratégias de defesa de código aberto e também nas estratégias de segurança aí de alguns países. Então esse movimento aí da China mostra que o país não está só apostando em desenvolver as próprias IAs deles, mas também está de olho em adaptar aí as tecnologias de fora, usando o que os outros países aí lançam de aberto. E vamos combinar aqui que isso coloca uma pulga atrás da orelha de muitos países, né? Porque o uso da IA para análise militar não é uma coisinha pequena não, né? É tipo uma aplicação que pode ter um impacto direto em decisões aí de segurança nacional e até em como os países se preparam para conflitos. E olha essa novidade da Microsoft com o Copilot Vision, né? Ele promete aí ser uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado em assistentes de IA, né? Porque agora a ideia é que o Copilot vai conseguir ver e entender o conteúdo que a gente navega e também como a gente interage com as páginas. Em outras palavras, ele vai acompanhar e entender o que está rolando ali na tela, incluindo os textos, as imagens, os links e até talvez as nossas ações, né? Tipo onde a gente clica ou que a gente pesquisa. Então imagina as possibilidades disso, né? Porque com essa visão aí ampliada, o Copilot não vai ficar lá só respondendo perguntas ali gerais, né? Ele vai poder ajudar de um jeito mais direto e mais personalizado. Por exemplo, se você está navegando em uma página de um produto, né, que você quer comprar, aí ele poderia te ajudar a comparar ali os preços automaticamente, né, buscar os reviews ou até indicar ali as alternativas que são melhores e mais também. Ele poderia resumir os documentos, interpretar os gráficos
gráficos ou as tabelas, né? Até dar conselhos ali baseados no que ele tá vendo no seu navegador. E para quem trabalha aí com várias abas abertas, como eu, né? E lida aí com vários relatórios e dados complexos, esse recurso aí pode trazer uma ajuda grande, né? E por outro lado, é claro que isso também levanta preocupações com privacidade, né? Porque tem uma IA olhando diretamente o que você está fazendo ali no navegador, entendendo as suas ações, né? Dá um alerta aí na gente, né? De será que estão invadindo a nossa privacidade? A Microsoft vai ter que garantir aí que essa funcionalidade respeite os limites aí de privacidade, né? Dando controles ali claros pra gente decidir o que a IA pode ver e o que ela não pode. Até porque se isso não for transparente, né? Muita gente pode acabar aí com o pé atrás e não vai querer usar, não. E no fim das contas, se o Copilot Vision funcionar bem e com segurança, ele pode aí redefinir o que a gente espera de assistentes de IA, né? Tornando eles muito mais integrados no dia a dia. Vai ser quase como ter um parceiro ali virtual que tá ali olhando o que você tá fazendo, te ajudando, mas sem ser invasivo. E a Microsoft, com essa abordagem aí, tá mostrando que tá querendo mesmo revolucionar aí com a interação de IA, indo além do básico, né? E trazendo aí as funções que realmente facilitam a vida. Mas claro, sempre com o desafio aí de manter tudo seguro e confiável. E o Google deu um passo aí super estratégico com essa nova função chamada Grounding with Google Search pro estúdio deles de IA e API do Gemini, né? Basicamente, isso aí faz com que os modelos de IA tenham acesso a resultados de pesquisa em tempo real. E isso ajuda a diminuir aquelas famosas alucinações de IA, né? Então, aquelas respostas lá que os modelos inventam que não tem nada a ver com a realidade. O Gemini já me aprontou muito com isso. Às vezes ele me dava ali o passo a passo de como encontrar ou acessar alguma coisa em um site. Ele me dava o passo a passo certinho ali, parecia que era real, mas não existia nada daquilo, ele inventava mesmo, tá? Então, com essa integração aí, os desenvolvedores podem garantir aí que o modelo não vai só tirar as respostas ali do ar, inventar, né? Mas vai basear o que ele diz em informações atualizadas e verificáveis na própria busca do Google. Imagina que um desenvolvedor está criando ali um assistente que precisa lidar com informações que mudam o tempo todo, tipo notícia, preço de mercado, até curiosidades ali do momento. Sem esse grounding, a IA poderia responder com dados antigos, né? Ou inventar essas respostas, que é pior ainda, né? Mas que não tem base aí em dado nenhum confiável. Então, com essa função aí, a IA faz uma checada ali em tempo real e puxa os resultados direto do Google, trazendo as respostas muito mais confiáveis e precisas, né? E isso é um avanço grande, principalmente para quem precisa aí de precisão em áreas sensíveis, né? Como saúde, direito, finanças. Ninguém quer uma IA ali dando palpite errado nesses assuntos, né? Então, com isso aqui, o modelo do Gemini vai ter um acesso aí direto na base de dados imensa e atualizada deles, né? Isso é um salto aí de confiabilidade, né? Os desenvolvedores ainda têm a liberdade de escolher em quais momentos o modelo deve puxar as informações do Google. Isso ajuda a equilibrar aí entre usar a própria inteligência da IA e os dados em tempo real, e além de melhorar aí a precisão nas respostas, né? Porque essa integração aí reforça o compromisso do Google em combater a desinformação e as falhas nos modelos de linguagem. Então isso aí vai se tornar uma ferramenta muito mais confiável e adaptável para quem quer resolver soluções de IA mais precisas e atualizadas. É o tipo de funcionalidade que pode realmente aí elevar o nível das interações de IA e abrir novas possibilidades para quem trabalha com tecnologia, seja nos projetos complexos ou na criação aí de assistentes virtuais para o público em geral. A Disney tá realmente aí de olho no futuro da tecnologia e lançou esse escritório aqui de capacitação tecnológica para centralizar e gerenciar como a IA e a realidade mista, né, tipo aquelas experiências de realidade aumentada e virtual, vão ser usadas em toda a empresa. Esse movimento é uma jogada estratégica porque, sendo a Disney uma gigante do entretenimento em várias áreas, parques temáticos, filmes, TV, merchandise e por aí vai, né, é essencial ter um controle aí unificado para garantir que essas tecnologias sejam aplicadas de uma maneira ética, responsável e, claro, com o toque da magia Disney que o público espera. E o papel desse escritório é justamente garantir que a IA e a realidade mista não só estejam aliadas aí com a identidade da Disney, mas também que sigam diretrizes de segurança e de privacidade, especialmente com crianças e famílias aí no centro de muitos dos produtos da empresa. Por exemplo, em parques temáticos, eles poderiam usar IA para melhorar a experiência
experiência dos visitantes, né? Talvez personalizando aí as interações com os personagens ou criando aí sistemas de filas mais inteligentes. Já nas produções cinematográficas, a IA pode otimizar muito o processo de edição, melhorar os efeitos especiais e até criar conteúdo interativo que se adapta ao público. E além disso, a Disney tem uma responsabilidade muito grande aí com a marca dela, né? Então o escritório de capacitação aí tecnológica vai ajudar a evitar aí o uso excessivo de IA que possa descaracterizar a experiência humana, né, que o público ama. Então imagina só um assistente virtual interativo nos parques que, em vez de dar as respostas ali genéricas, conhece os interesses e preferências de cada visitante, por exemplo, mas que seja de um jeito seguro e respeitoso, né? Então produções aí que usem IA para criar experiências imersivas em filmes ou no Disney Plus, né, que respondem ali em tempo real com o comportamento do espectador. Então, no fim das contas, esse novo escritório aí da Disney mostra que a empresa quer surfar mesmo de vez aí na onda da tecnologia, mas sem perder o controle ou abrir mão dos valores que definem aí a marca. Essa abordagem aí planejada e cuidadosa é uma forma de garantir, enquanto a Disney explora aí as inovações de IA e realidade mista, que ela continue integrando aí esse tipo de experiência mágica e inesquecível que é a assinatura deles, né? Tudo com muita responsabilidade e segurança. E parece que a Amazon aí deu uma segurada no lançamento da Alexa com IA mais avançada, né? E não é por menos, porque a empresa está enfrentando aí alguns pepininhos aí técnicos nos testes. O objetivo era transformar a Alexa em um assistente muito mais inteligente e completo, né? Aproveitando o que tem de mais novo aí na IA, mas pelo visto a coisa não tá indo tão redondinha assim. E entre os problemas aí surgiram aquelas alucinações que todo modelo de IA tem, onde o assistente aí inventa respostas ou fala alguma coisa que não tem nada a ver com a pergunta que a gente faz, né? E para piorar o desempenho dela nas tarefas básicas que a Alexa já faz bem hoje, né? Tipo, dar a previsão do tempo, responder ali dúvidas simples, também caiu. Então, esses desafios aí com alucinações não são novidades no mundo das IAs, né? O problema é que para uma coisa tão presente assim no dia a dia das pessoas como a Alexa, isso aí pode tornar um baita incômodo, né? Ninguém quer uma assistente aí que começa a inventar coisa ali em qualquer hora, né? Especialmente nas tarefas que a gente precisa mais de informações confiáveis. Então isso aí poderia criar desde situações engraçadas até problemas sérios, dependendo da resposta. E um assistente que falha aí nas tarefas mais básicas não passa muita confiança aí pra gente, né? Então adiar o lançamento para 2025 é uma forma da Amazon ganhar tempo para melhorar o sistema e entregar alguma coisa que realmente funcione e seja confiável. Esse atraso também mostra a complexidade de evoluir a Alexa sem comprometer a experiência atual que ela tem, que já é bem sólida aí, mas em tarefinhas aí simples e rotineiras, né? Se a Amazon quer deixar a Alexa mais do que um assistente de voz e se torne aí uma verdadeira parceira inteligente com conversas mais naturais, capacidade de entender textos complexos, eles precisam aí garantir que a IA faça isso sem se perder, né? Enquanto isso, a concorrência também está avançando com o Google, Apple, até em empresas como a OpenAI estão correndo aí para lançar assistentes cada vez mais inteligentes e precisos. Então, esse adiamento é uma jogada sensata da Amazon, né? Eles teriam chance aí de melhorar a Alexa e garantir que ela vai além das promessas para entregar uma IA que realmente faça diferença no nosso dia a dia, mas que seja de uma forma estável e segura. A Nvidia veio com uma novidade aí bem impressionante no mundo da robótica, né? Que é o DeX Mimic Gen. É um sistema que basicamente consegue criar milhares de demonstrações de treinamento robótico com pouquíssimos exemplos. Então, como funciona, né? Em vez de precisar de horas e horas de demonstração para ensinar uma tarefa para um robô, esse negócio aqui consegue gerar milhares de exemplos automáticos a partir de só 5 demonstrações iniciais. Então, isso é um salto gigantesco, porque a maioria dos modelos de robótica precisa de uma quantidade enorme de dados de demonstração para começar a aprender e imitar bem uma tarefa. E o mais incrível é que essa taxa de sucesso que eles alcançaram, de 90% em tarefas humanoides no mundo real, né, significa que ela não só aprende, mas aprende bem, né, conseguindo aí replicar as ações com um nível de precisão e eficiência aí super alto. Isso abre porta para os robôs conseguirem aí lidar com tarefas muito mais complexas e adaptáveis, né, em ambientes reais, nas fábricas, hospitais, aplicações mesmo domésticas em casa. Com essa taxa aí de sucesso, a gente está falando de um sistema que estaria praticamente pronto aí para situações práticas sem muita intervenção humana.
semana, e isso é um marco. E esse avanço aqui é um exemplo claro de como a NVIDIA está investindo em IA de simulação e geração de dados sintéticos, né, que é um jeito de treinar aí sistemas com dados gerados artificialmente, mas muito próximos da realidade. É super útil, né, principalmente quando é difícil ou caro coletar dados reais em grande escala. No caso da robótica, onde cada erro de movimento pode ser custoso, imagina quebrar uma máquina ali ou até causar ali um acidente, né? Conseguir treinar um ambiente virtual e depois transferir essa habilidade para o mundo real com uma precisão aí alta é um diferencial gigante. Então isso aqui pode acelerar muito o desenvolvimento e a adaptação de robôs para atividades que precisam aí de manipulação e precisão, e esse tipo de treinamento rápido e eficaz também pode trazer uma nova geração de robôs muito mais autônomos e competentes. E para quem está na área da robótica, essa é uma daquelas tecnologias que muda completamente as regras do jogo. E olha só, a OpenAI está investindo aí pesado em formas de acelerar o tempo de respostas do modelo GPT-4 Omni e a sua versão mini, né? Agora, com essas novidades aí de saídas previstas, dá para reduzir drasticamente a latência, que é aquele tempo que o modelo demora para gerar uma resposta. Então, basicamente, ele usa uma string de referência para prever e já gerar mais respostas mais rápido. Pensa na praticidade disso, né? Em vez de o modelo começar do zero, recalcular tudo, cada vez que você faz uma pequenininha ali modificação, ele se baseia ali numa resposta anterior e uma estrutura que você deu ali para prever no próximo output, né? Então é tipo um atalho inteligente que ajuda a manter o contexto e acelerar aí a geração de respostas, né? Isso é especialmente útil para quando você está atualizando alguma coisa, né? Tipo uma postagem de blog que você tinha escrito, né? Ou ajustando ali algum código no mesmo arquivo várias vezes. Com essa previsão aqui, o modelo consegue reutilizar o que ele já fez antes, né, em vez de gerar tudo ali de novo, né? Isso economiza um tempo absurdo. No caso das tarefas de programação, por exemplo, como está mostrando aqui nesse vídeo, dá para ver que o GPT-4 Omni, com saídas previstas, mantém ali o código e as mudanças organizadas de uma forma bem mais rápida. Então, se você está reescrevendo uma função ou adicionando ali pequenos ajustes no código, ele já entende o que esperar e gera o output com menos espera, né? Então, para desenvolvedores que precisam inteirar ali o código repetidamente várias vezes, isso é um ganho aí de produtividade imenso. Essa técnica também vai facilitar em vários cenários, né, onde a resposta é previsível, mas você só quer dar um toque mesmo ali diferente ou ajustar ali alguns detalhes. Com certeza isso vai agilizar muito o trabalho de quem depende do GPT-4 Omni para criação de conteúdo aí diariamente, com revisão de texto ou desenvolvimento de software. Então, a Anthropic mandou mais um lançamento aí com esse Cloud Haiku 3.5 e já veio aí com algumas novidades que chamaram bastante atenção, né? Tanto pelos upgrades quanto pela facada aí no preço, né? Eles lançaram o Haiku 3.5 em outubro e no papel ele já tá com aquele plus em raciocínio, né? Uso de ferramentas e até na codificação comparado com o modelo anterior, o que é o Cloud 3 Opus. E a ideia é que ele seja mais rápido, mais eficaz e ainda mesmo que ele seja menor, né? Só que quando o assunto é preço, o buraco é bem mais embaixo, né? Porque para quem não tá sabendo aí, o preço do Haiku 3.5 subiu 4 vezes do valor do modelo anterior. Tá $1 por milhão de tokens de entrada e $5 por milhão de tokens de saída. E aí vem a parte que pegou aí todo mundo de surpresa, né? Que isso é quase 7 vezes mais caro do que o GPT-4o Mini, que é um modelo aí do mesmo porte, né? E 13 vezes mais caro que o Gemini Flash, que também compete ali perto em termos de performance, né? Então a Anthropic deu aquela aumentada ali nos preços e a galera do desenvolvimento aí ficou tipo na bronca, né? Principalmente porque os concorrentes estão cobrando bem menos, pelo que parece ser um desempenho ali bem próximo do que o Cloud está oferecendo. E outro detalhe é que esse novo modelo aí chegou sem recursos de análise de imagens, então ele não vai dar conta desse tipo de tarefa, né? Ao contrário de muitos dos novos modelos aí que já estão incorporando isso, mas ele compensa com uma data limite aí de conhecimento estendida até julho de
de 2024, então ele está bem atualizado e ele está disponível aí para quem usa a API da Anthropic e nas plataformas Vertex AI do Google, né, e na Amazon Bedrock, que deixa aí um modelo bem acessível para quem usa esses serviços, né? Mas por que isso é importante a gente saber? Primeiro, a Anthropic está mostrando aí que não tá para brincadeira e que sim, dá para criar modelos menores e cada vez mais rápidos sem perder a qualidade, mas ao mesmo tempo esse aumento aí de preço é um balde de água fria, né? Eles estão meio que justificando aí o preço com, olha, nossa IA é mais inteligente, mas será que o mercado vai engolir isso mesmo, né? No fim, fica claro aí que a tecnologia da IA tá evoluindo aí numa velocidade absurda, mas o custo para acompanhar isso tá evoluindo aí também numa velocidade absurda também. Então vamos ver aí se a Anthropic vai conseguir segurar aí esse preço, né? Ou se a pressão aí dos concorrentes mais baratos vai fazer eles reverem isso mais cedo ou mais tarde. E vamos acompanhando tudo, eu trago sempre tudo em primeira mão aqui para vocês no nosso IA Update. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo, e se você ainda se tornar membro aqui do canal, você vê os vídeos do IA Update primeiro do que todo mundo. E olha essa situação aqui que é bem interessante, né, e um pouco polêmica aqui, porque basicamente o Arvind Srinivas, né, que é o CEO da Perplexity, ele viu a oportunidade de entrar nessa conversa aí sobre a greve do Tech Guild do New York Times, né, e ele se ofereceu aí para ajudar na cobertura das eleições com inteligência artificial, né. Isso já chama atenção, porque rola aí no momento em que a Times está em uma fase aí meio tensa, né, com os funcionários de tecnologia reivindicando aí melhores condições, e também porque a Perplexity tinha acabado de anunciar aí uma plataforma focada nas eleições dos Estados Unidos. Então o que isso quer dizer, né? Que parece que a Perplexity está querendo aí se posicionar fortemente como uma plataforma aí de notícias com apoio de inteligência artificial, que seria capaz aí de dar cobertura rápida e eficiente sobre as eleições, né? Especialmente nos momentos em que a equipe do Times pode estar aí desfalcada pela greve, né? Então é como se a Perplexity estivesse dizendo: se o Times não consegue cobrir por causa dos problemas deles internos, a gente consegue. Então é um momento bem ousado aí, mas também pode ser visto aí como uma espécie de oportunismo em cima de uma situação aí complicada para um dos veículos mais aí respeitados do mundo, né? Claro que esse tipo de posicionamento também levanta outras questões, né? Primeiro, o papel da IA no jornalismo, né, que está crescendo, mas não é como se a IA pudesse substituir um humano aí com experiência em jornalismo, né, de análise profunda, investigação e contexto cultural, né? A cobertura das eleições é super delicada, né? É cheia de nuances e de demandas éticas. Então, apesar de a IA ser muito eficiente aí para processar informações e gerar resumos, ela ainda tem aí um longo caminho para realmente substituir ou até complementar o trabalho aí de repórteres e analistas humanos em uma cobertura tão importante como de uma eleição. Então, por outro lado aí, também essa oferta de ajuda aí da Perplexity também pode ser um alerta aí para o Times e para a indústria em geral, né? E a IA tá pronta aí para entrar em áreas de cobertura que antes eram exclusivas dos profissionais de imprensa. E isso pode mudar muita coisa no mercado, então vamos saber se o público vai abraçar uma cobertura aí feita por IA ou se vai continuar aí valorizando o olhar mais humano nas notícias. O que você acha? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E olha esse recurso aqui do Prime Video, né, que é o X-Ray Recaps, que ele usa IA para gerar um resumo personalizado do que rolou ali na série ou no filme até o ponto que você parou. E o detalhe é que ele faz isso sem soltar spoilers, hein? É perfeito para você lembrar onde você parou, sem acabar ali com as surpresas do episódio. Então imagina só, você começa uma série, mas aí você acaba esquecendo ali de algumas partes, quem nunca, né? E aí, em vez de você ficar voltando os episódios ou procurando os resumos online daquela série, o X-Ray Recaps vai te dar um resumo ali direto, bem na plataforma ali mesmo, né? Então ele tá usando inteligência artificial para entender a história e os pontos-chave de cada episódio, mas tudo é feito aí de uma forma que respeita o andamento da trama, né? Sem revelar uma coisa aí mais importante antes da hora. Então isso também muda bastante a experiência de maratonar, né? Principalmente para quem não consegue assistir tudo de uma vez só, né? Então você pausa hoje, amanhã você volta, né? E daqui uma semana você volta
volta de novo aí sem precisar ficar perdido mais. E esse recurso não só tá deixando a experiência mais fluida, né, mas também pode demonstrar o poder da inteligência artificial em dar esse tipo de memória personalizada, né, se a gente pode chamar assim, até porque ela não vai só te atualizar com um resumão genérico, mas também com os detalhes, né, de até onde você viu, e isso é bem único. Então esse tipo de recurso com IA pode muito bem virar aí tendência entre as plataformas de streaming, porque a gente quer praticidade e nada de spoilers, né? Então, se der certo, eu não duvido aí que outras plataformas, tipo Netflix, vão correr atrás aí para implementar alguma coisa parecida com essa, né? Então, a Realme tá chegando aí com uma proposta bem diferente do mundo dos assistentes virtuais, né? Porque eles acabaram de lançar um aplicativo que mistura várias tecnologias de IA para criar assistentes bem humanizados, né? Com um toque emocional. Então, eles estão usando um modelo próprio que fala em linguagem EV2, né? Junto com as IAs da Anthropic, o Claude 3.5 Sonnet e o Haiku, né? Então, esse combo aí faz com que esses assistentes façam bem mais do que só aprender perguntas simples, né? O grande diferencial aqui é que esses assistentes da Realme não ficam só naquele básico de te dar as informações ou responder com isso e aquilo. Eles foram programados para ter interações conversacionais que envolvem reflexão emocional, perguntas mais profundas, né? E até conselhos aí sobre a vida. Então eles vão tentar entender o seu estado emocional e podem até te fazer pensar aí, te ajudar a refletir ou até dar aquele conselho que parece vir aí de um amigo. E por que isso é interessante, né? Geralmente os assistentes de IA são bem práticos, né? E focados em eficiência. Mas a Realme tá apostando aí numa experiência que vai mais pro lado emocional e pessoal, né? Quase como um ombro amigo ali virtual mesmo. Isso pode ser especialmente útil para quem quer conversar ou desabafar aí sem esperar uma resposta fria ou robótica, né? Então, com esses recursos aí de reflexão emocional, eles podem realmente fazer a diferença aí na vida das pessoas, especialmente em momentos de crise ou de decisões importantes aí que as pessoas precisam fazer. Agora, se esse tipo de interação vai ser realmente útil, né? Ou se vai ter aquele risco de parecer superficial demais, isso a gente ainda vai ter que descobrir, né? Mas pelo menos eles estão tentando uma coisa nova que pode até influenciar aí o futuro dos assistentes virtuais, levando essas interações aí para um nível mais emocional e menos técnico. Então, a Meta meio que deu uma virada de jogo aí, né? Depois dele bancar a paz e amor aí com a inteligência artificial deles, agora eles decidiram que vão abrir o modelo Llama pro governo dos Estados Unidos e até para contratantes da defesa. Isso inclui aquela galera tipo Amazon, Microsoft, Palantir, os grandões aí da tecnologia e da defesa, né? E por que isso tá dando o que falar? Porque a Meta tinha uma política que não deixava o Llama ser usado para fins militares, de guerra, né, ou de espionagem também. Era para ser uma IA de código aberto, mais neutra, né, mas parece que agora a história mudou completamente. Para começo de conversa, já tem aí projetos engatilhados com o Llama, né, a Oracle vai usar para ajudar a processar documentos de aeronaves, agilizar aí os reparos, né, a Scale AI vai adaptar o modelo para missões de planejamento militar e análise de ameaças, né? Então, tudo isso faz parte dessa nova exceção aí na política deles, né? A Meta justificou isso dizendo que os Estados Unidos precisam dar o tom nos padrões abertos de IA. Então, basicamente, eles querem que a IA americana seja um modelo aí global, né? Meio que para manter o controle da inovação e da segurança. E isso é muito importante para a gente entender, porque além de os chineses já terem mexido aí numa versão antiga do Llama 2 para aplicações de defesa, né? A Meta está praticamente indicando que é preferível que os Estados Unidos usem IA aberta para se manter ali na frente na corrida da tecnologia militar, sem dar brecha aí para os rivais que são mais perigosos, né? Então isso vai além da Meta, né? A OpenAI também está cada vez mais próxima do governo americano, né? Então parece que as Big Techs aí já entenderam que tá de boa aí com o governo, pode ser bem lucrativo e bem estratégico, né? Mas aí que tá, né? Essa mudança aí vai dar pano para manga em várias discussões polêmicas sobre o quanto o setor privado e as Big Techs devem se envolver aí em questões de segurança nacional, até porque usar a inteligência artificial para defesa pode ser aí super estratégico, mas também levanta muitas questões éticas, né? Que no final das contas, essa jogada aí da Meta pode definir os rumos, né, bem mais amplos aí, como a tecnologia e a segurança nacional vão andar juntas, por exemplo. E agora vamos ver aí se eles vão conseguir equilibrar a
a IA aberta, né, com o fato deles estarem trabalhando aí diretamente com o exército e o governo. Vamos acompanhar isso aí de pertinho. Vamos falar agora do futuro da Siri, né? Porque finalmente a Apple tá dando aí uma sacudida na Siri, nas funções de IA dela, né? E dessa vez aí parece que é para valer, porque eles lançaram umas ferramentas novas para os desenvolvedores, que são chamadas de APIs de intenção de aplicativo, né? E o que isso faz? Basicamente, essas APIs aí vão fazer com que a Siri entenda e interaja diretamente com o conteúdo da tela dos aplicativos. Então, os documentos, as fotos, o navegador e tudo mais aí a Siri vai conseguir entender e interagir diretamente com eles. Então, é como se a Siri finalmente começasse a ler ali a sala, né? Entender o que está acontecendo na tela sem a necessidade ali de capturas de tela, né? Truques ou malabarismos. Agora, esse upgrade aí faz a Siri dar um salto aí que vai muito mais além do que aquele papinho ali de "Ei Siri, que horas são?" E começa a competir de verdade com as outras IAs avançadas, como o Claude, o Copilot Vision da Microsoft, né? Eles já conseguem interpretar o conteúdo da tela dos dispositivos e facilitar muito a vida de quem trabalha ou usa o computador intensamente aí. Então, com isso, a Apple tá tentando entrar aí no jogo dos assistentes contextuais, né, onde a IA realmente entende o que você tá fazendo no momento e ali interage de uma forma que é realmente inteligente. E o interessante é que essa novidade ainda tá em fase de testes, né, mas já rolou aí uma integração com o ChatGPT no iOS 18.2 beta. Não é a Siri se transformando no ChatGPT, mas mostra que a Apple está testando esses recursos para ver até onde eles podem levar a assistente aí com essas capacidades novas. A ideia é que nas atualizações aí futuras, a Siri tenha conhecimento aí de tela bem completo, então ela vai conseguir identificar e reagir aí com o conteúdo de qualquer aplicativo aberto, praticamente transformando aí ela em um assistente real, né, que ajuda ali a resolver as tarefas sem precisar daquele tanto de comando ali específico. Só que, na verdade, a gente sabe aí que a Siri anda decepcionando bastante, né? Entre todas as assistentes de voz aí que a gente tem de IA no mercado, ela sempre foi a que ficou mais para trás de todas, né? Então todo mundo que usa os produtos da Apple quer acreditar que agora vai, mas ao mesmo tempo fica com aquele pé atrás, né? Porque a Apple vende a Siri aí como uma assistente poderosa faz bastante tempo, né? Alguns anos. Mas quando você compara ela com as outras assistentes de voz, ela sempre parece meio basiquinha ali demais, né? Então, por mais empolgante que essa atualização aí pode parecer, é aquele famoso vamos ver pra crer, né? E se a Apple realmente acertar a mão aí com essa Siri mais esperta, mais inteligente, é provável aí que ela consiga recuperar um pouquinho aí do respeito no mercado das IAs, né? E para o usuário final vai ser um conforto aí que vai ter um assistente aí que realmente entende o que ele está fazendo, né? E ajuda sem que você precise aí nem pedir. Então vamos acompanhar aí essa evolução da Siri e eu trago tudo sempre em primeira mão aqui para vocês no nosso Inteligência Artificial Update, que tem todos os dias e te deixa super atualizado. Por isso já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo e os membros aqui do canal veem os vídeos do IA Update primeiro do que todo mundo. Então se você quiser ficar atualizado aí antes de todo mundo, é só você se tornar um membro do canal, que além de dar uma força aqui, você ainda vai estar na frente. E a Tencent, ela chegou aí com tudo com esse Hunyuan Large, né, que é um modelo aí de IA de código aberto que promete ser um gigante, né, mas com aquele toque ali de eficiência, né? Ele tá vindo aí com 389 bilhões de parâmetros. Mas o grande truque dele é que ele só ativa 52 bilhões desses parâmetros, né, para rodar ali as tarefas. Então, esse lance de MOE, né, Mixture of Experts, que eles usaram aí na arquitetura, é tipo um esquema onde só as partes ali necessárias do modelo entram em ação, né, e isso diminui aí o peso e o custo computacional. Então é como ter um time gigante, mas só chamar os jogadores ali certos para o campo, dependendo da jogada. Então esse modelo aí da Tencent foi treinado aí com uma quantidade enorme de dados, 7 trilhões de tokens,
tokens, né, incluindo 1,5 trilhões de dados sintéticos. Isso dá para ele uma base aí bem robusta, né, para ele lidar com tarefas de matemática, codificação, raciocínio lógico, e o resultado é que ele está arrasando aí nos benchmarks, né, no MMLU, né, que é uma prova de fogo aí para IA. O Hanion Large aí marcou 88,4%, passou até o Llama aí 3.1 405B, que já tinha feito aí 85,2%. Então ele fez isso mesmo com menos parâmetros ativos. Então eles conseguiram aí um resultado ainda melhor, sendo mais econômico aí no uso dos recursos. E outro ponto forte desse modelo é a capacidade de lidar com contextos longos, né, até 256 mil tokens. Então isso é praticamente o dobro do que a maioria dos modelos aí consegue fazer, né? E isso faz toda a diferença aí para as tarefas que precisa de processamento de grandes blocos de textos de uma vez. Esse recurso é super útil aí para coisas como análise de documentos gigantes, codificação de softwares complexos, né? E qualquer outra tarefa aí que seja importante manter um contexto que seja longo. E por que é importante a gente saber disso, né? Porque no universo aí dos modelos de IA, a briga sempre foi para ver quem tinha um modelo com mais parâmetros e mais capacidade. Só que a Tencent está mostrando que o segredo pode estar em ser mais esperto com o que usa e não só maior, né? Então, ao invés de criar ali modelos cada vez mais pesados, que consomem aí uma quantidade absurda de energia, eles estão mostrando aí que dá para atingir a mesma ou até melhor performance sendo mais eficientes, né? E isso pode realmente mudar o jogo aqui daqui para frente, porque vai fazer as empresas repensarem aí se vale a pena só crescer aí em escala ou se dá para alcançar aí um desempenho top com uma abordagem mais inteligente. Então esses avanços aqui da Tencent ainda vão dar muito o que falar, vocês vão ver, né? Especialmente na comunidade aí open source. Essa tecnologia aí pode abrir um caminho a mais para inovação, né, já que os outros desenvolvedores podem usar esse modelo como base para construir aí as próprias soluções, né? Então é como abrir uma caixa de ferramentas de uma IA gigante, né, deixando aí qualquer um dar uma olhadinha e quem sabe até melhorar, né? Então, parece que a Apple tá começando aí a flertar de verdade com o mercado de óculos inteligentes, né? Eles criaram aí um projeto de pesquisa interna chamado Atlas, que segundo a Bloomberg é meio que uma fase de estudos, né, onde os funcionários estão testando óculos inteligentes já disponíveis e analisando casos de usos. Então a ideia é entender como esses óculos poderiam ser usados aí no dia a dia, o que faz sentido, né, e que ainda está meio fora da realidade, né? Esse movimento aí mostra que a Apple tá de olho no sucesso que a Meta teve aí com os óculos Ray-Ban e também com os novos protótipos dele, né, chamado Orion. E agora vamos falar de contexto, né? Porque o timing disso é bem interessante. A Apple lançou o Vision Pro, que é um headset ali de realidade aumentada super potente, mas que não pegou tanto assim. Além de ser caro, ele é grandão, né? E tem aquele apelo ali de ser um item prático aí pro dia a dia. Não é uma coisa que você vai sair aí usando no metrô, né? Por exemplo. Então, talvez a Apple tenha percebido aí que o público tá muito mais inclinado para adotar uma tecnologia aí que cabe no bolso, né? Ou melhor, no rosto, de uma forma que seja mais discreta ali, como um par de óculos que parece normal, né? E os números de produção do Vision Pro já foram até diminuídos aí, e isso mostra que o entusiasmo aí com o produto da galera pode não ter sido como esperado, né? Por outro lado, a Meta mostrou que com os Ray-Ban o mercado tá lá, esperando óculos com recursos inteligentes, né? Que sejam usáveis aí no dia a dia sem chamar atenção demais. Claro que isso ainda é um protótipo, né? Mas com os óculos Orion da Meta parece ser o caminho que o consumidor quer, né? Uma coisa que completa a vida digital sem precisar aí que a pessoa aprenda a usar um novo sistema ou entre ali num ecossistema muito complexo. Então, com a Apple entrando nessa categoria aí de óculos de realidade aumentada e mantendo o design aí acessório ao invés de um conceito de headset como o Vision Pro, poderia aí trazer muita coisa boa para o mercado, né? E sabe o que é interessante? É que quando a Apple foca em uma coisa mais prática e pro dia a dia, ela tem um histórico de acertar aí no design e no marketing. E óculos que misturam aí tecnologia com um visual legal, né? Poderiam ser uma virada, quem sabe, né? Com potencial aí enorme para atrair o público, né? Que tá na dúvida entre a
novidade tecnológica e a usabilidade. Então, se a Apple seguir aí por essa linha com o Atlas e realmente aí lançar óculos que tenham uma proposta mais simples e direta, é bem possível que eles consigam emplacar onde o Vision Pro ainda não conseguiu, e isso poderia impulsionar aí de vez o mercado de óculos inteligentes, né, como um acessório realmente que todo mundo quer e vai usar. E a Caitlin Kalinowski, né, que foi uma das principais mentes aí por trás da realidade aumentada da Meta, mudou de casa e acabou de anunciar que está indo para OpenAI aí com um desafio super ambicioso, que é liderar os projetos de robótica e de hardware de consumo, né? Então, ela não vai só mexer com softwares e algoritmos, né, mas a ideia é integrar a inteligência artificial no mundo físico e criar produtos que as pessoas realmente possam tocar, usar e levar a IA para fora das telas direto para o dia a dia. Então isso é um passo bem ousado da OpenAI, né, que até agora é super conhecida aí só por criar modelos de linguagem como o ChatGPT, né, mas nunca se meteu diretamente ali em hardware ou robótica de consumo. Então a chegada de alguém com uma experiência como a dela mostra que a OpenAI quer se aventurar aí também no mundo digital e criar produtos físicos que interajam com as pessoas de um jeito aí novo. Com a experiência dela na Meta, onde ela trabalhou aí com os produtos super inovadores, tipo os dispositivos de realidade aumentada, realidade virtual, ela tem aí uma visão aí maior de como fazer a tecnologia avançada ser prática e interessante para o consumidor comum, né? Agora a grande questão é, o que exatamente a OpenAI está planejando aí lançar, né? Será que vem aí um robô para tarefas domésticas, um dispositivo aí de assistência pessoal avançado? A OpenAI já mostrou aí que está dominando a parte de inteligência artificial, então colocar isso em um hardware focado no consumidor poderia ser assim simplesmente revolucionário, né? Então dá para imaginar desde assistentes aí pessoais físicos até aparelhos que entendem e respondem aí ao ambiente, às necessidades das pessoas de uma maneira muito mais integrada. E além disso, a chegada dela aqui pode indicar que a OpenAI está de olho aí em expandir as suas aplicações para o mundo real, seguindo o que as outras empresas de tecnologia já estão fazendo aí, explorando a IA integrada nos dispositivos. Então ela já tem experiência para construir interfaces que não só funcionam bem, mas que também as pessoas querem, né, que são intuitivas e até divertidas aí de usar. Então isso seria assim essencial se a OpenAI quer se destacar em um mercado onde o consumidor espera por praticidade e inovação. E olha o plot twist. A Meta estava com tudo aí planejado para construir uma instalação de IA movida a energia nuclear, né? Que é uma ideia aí super ousada, já que isso resolveria aí a necessidade absurda de energia desses sistemas de inteligência artificial. Mas aí, no meio dos planos, descobriram uma espécie aí rara de abelhas no local onde eles queriam construir. E como a gente sabe, né? Quando o assunto é meio ambiente e espécies ameaçadas, a burocracia e as regulamentações aí entram em cena com força. A descoberta aí dessa colônia de abelhas é um problemão para eles, né? Porque proteger espécies em risco é uma prioridade, né? E isso pode travar o projeto da Meta por um tempo assim que é indefinido. E quando a gente fala de uma instalação nuclear, né? Os órgãos reguladores ficam ainda mais rigorosos, né? E o impacto ambiental precisa ser estudado ali com detalhe. Além disso, as abelhas aí têm um papel fundamental nos ecossistemas aí, então a pressão ambientalista vai ser grande, né? A Meta vai ter que fazer uma ginástica enorme se quiser manter aí esse projeto. Agora, se a Meta insistir aí no plano nuclear, é provável que eles tenham aí que considerar uma realocação da colônia aí. E isso envolve um trabalho complexo de biologia e conservação, né? Além de um bom investimento, né? Grana aí. Outra opção é procurar um outro lugar para instalação, né? Mas aí vem aquele custo extra de replanejamento e de adiar o projeto. Então esse problema aí com certeza é bem frustrante para a Meta, né? Mas também mostra aí um aspecto interessante dessa corrida aí por instalações de inteligência artificial, né? Com o consumo energético desse sistema subindo cada vez mais, empresas como a Meta, Google, né, e outras gigantes aí estão explorando opções alternativas de energia, e não só basta olhar ali o custo e a eficiência, né, a parte ambiental também está pegando cada vez mais. E falando outra vez da Siri, agora saiu aí essa novidade, né, que com o iOS 18.2 Beta 2,
A Apple tá levando aí a Siri para um outro patamar com a integração com o ChatGPT, né? Mas já estabelecendo aí uns limites para quem usa de graça, né? Os usuários gratuitos vão ter aí um número limitado de interações diárias, né? Ou seja, só vão poder usar a Siri como o ChatGPT um certo número de vezes por dia. Agora, para quem não quiser ficar preso aí nesses limites, vai ter que pagar, né? A Apple vai oferecer aí um plano Plus por nada mais, nada menos de $19,99 por mês, né? E esse Plus aí não é qualquer coisa, tá? Quem vai assinar vai ter acesso a funcionalidades aí avançadas com o GPT-4 e vai poder gerar imagens com DALL-E. Então esse pacote aí Premium é interessante porque praticamente com uma fusão do poder da OpenAI com a conveniência aí da Siri, ela se torna aí um assistente pessoal muito mais robusta, né? E quem trabalha com criação ou precisa de um suporte aí inteligente para as tarefas aí do dia a dia pode ver muito valor nisso, já que o DALL-E aí dá para criar imagens personalizadas e é um recurso aí diferenciado e não comum nos assistentes de voz, né? Só que esse preço não é baixo, né, gente? É o tipo de assinatura aí que vai ser mais atrativa para quem realmente usa bastante esses recursos no dia a dia, né? E vê um real valor aí em ter o suporte do GPT-4 sem limites. Se a Apple fazer aí um trabalho bom na integração, né, e garantir que a experiência com a Siri seja fluida e inteligente, pode ser até que esse Plus aí conquiste mais usuários, mas é um investimento aí considerável que vai ter que valer a pena, né? E mais uma coisa, a Apple provavelmente vai testar esses limites aí para ver até onde as pessoas estão dispostas a pagar por uma Siri que seja realmente mais potente. Então essa integração aí também coloca a Apple e a OpenAI em uma posição de destaque na briga por IA, né, e em dispositivos móveis. E isso vai pressionar outros sistemas aí para trazer novidades também. E a Amazon deu um passo aí enorme na corrida de entregas autônomas com essa aprovação aqui da Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos para os drones MK-30. Essa autorização é muito importante, gente, porque vai fazer com que esses drones aí voem além da linha de visão do operador, ou seja, eles não vão precisar mais de alguém acompanhando cada movimento de perto. Isso abre o caminho para a logística de entrega aérea, que vai ser muito mais ágil e em escala maior, né, especialmente em áreas mais remotas ou em lugares aí que seja demorado para fazer as entregas convencionais. Esse modelo MK-30 é uma evolução em relação aos drones anteriores da Amazon, né? Porque ele foi projetado para ser mais silencioso, mais seguro e mais eficiente. A ideia é que ele consiga transportar ali pacotes pequenos, ou seja, as encomendas ali leves, né? Tipo um livro, um produto ali menor, né? E fazer entregas rápidas direto na casa do cliente. E como a Agência Federal aí de Aviação dos Estados Unidos está dando essa luz verde aí, a Amazon consegue testar e até expandir aí as entregas autônomas em várias regiões dos Estados Unidos, né? E isso é um grande avanço aí para o futuro da logística. É claro que essa tecnologia ainda tem alguns desafios, né? Principalmente em áreas aí urbanas mais densas, né? Onde é complicado ali encontrar espaço seguro para pouso, além das preocupações ali com segurança e privacidade, né? Porque imagina o céu ali cheio de drones, a regulamentação vai ter que ser bem rigorosa aí para não ter acidentes, não até colisões, mas se der certo, a Amazon pode aí transformar as entregas rápidas e criar um novo padrão aí no mercado, né? Então, com essa aprovação aí, a Amazon está se posicionando bem na frente dos outros concorrentes que ainda estão testando ou procurando, buscando aí por autorizações parecidas, né? Então é um passo promissor e a gente pode esperar que esse tipo de entrega por drone se torne mais comum, né? E talvez até uma forma padrão aí de receber produtos no futuro, especialmente para compras aí de pequeno porte. E o Google tá lançando um centro de inteligência artificial na Arábia Saudita, focado especificamente em modelos de língua árabe e em atender as necessidades daquela região. Interessante, né, gente? A princípio parece que eles estão querendo expandir essa inclusão na língua árabe no universo da inteligência artificial. Isso é ótimo, né? Porque ainda tem uma carência aí grande de IA que entende bem o árabe ali com todas as suas variantes, dialetos, né, e nuances ali culturais. Então, uma língua
super rica e complexa, então isso aí vai abrir muitas possibilidades aí para eles. Mas aí vem aquela questão, né? O Google já tinha falado aí várias vezes sobre querer se afastar de indústrias baseadas em combustíveis fósseis, né? E tá aí justamente indo para a Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores aí de petróleo do mundo, meio contraditório, né? Então, para quem acompanha as promessas das Big Techs de serem mais verdes, né? Essa decisão aí pode soar meio esquisita. Agora, no ponto de vista estratégico, faz sentido eles quererem estar num lugar tão central aí do Oriente Médio, né? Porque essa região é super importante, tem muita demanda aí por tecnologia avançada, incluindo inteligência artificial. As empresas de lá estão investindo pesado em tecnologia e inovação, né? Já que eles sabem que a era do petróleo não vai durar para sempre. E, sinceramente, o Oriente Médio aí já tem um mercado com muita grana para investir em tech de ponta, né? Então, talvez o Google aí esteja vendo isso mais como uma oportunidade para não ficar de fora aí de um mercado promissor, especialmente no momento em que o mundo está bem focado em avanços de IA, né? Por outro lado, dá para questionar o quanto é autêntico aí esse compromisso ambiental do Google, se é mais um discurso aí bonito para mídia, né? Mas que na prática acaba sendo aí meio que deixado de lado quando o interesse aí financeiro fala mais alto, né? Pra galera que defende aí de verdade a sustentabilidade, essa expansão aí pode ser meio que uma hipocrisia, né? Mostrar aquela prática de se vender como sustentável, né? Enquanto nos bastidores ali continua contribuindo para as economias que dependem de recursos não renováveis. Então, por um lado é legal que o Google vai investir em IA no mundo árabe, mas por outro essa escolha aí de localização levanta aí algumas dúvidas sobre os reais compromissos aí da empresa em sustentabilidade. Então fica aquela sensação de que no final das contas ainda é o dinheiro que manda, né? E a T-Mobile tá apostando aí alto nessa parceria com a OpenAI, né? Eles devem desembolsar aí nada mais nada menos de 100 milhões de dólares ao longo dos próximos 3 anos para criar uma plataforma de IA orientada por intenção. E isso é muito interessante, tá? Esse termo orientada por intenção mostra que a plataforma vai tentar entender não só o que o cliente está pedindo, mas o que ele realmente quer. Então imagina só, você entra em contato ali com o atendimento, né? Em vez de ter que explicar 1000 vezes os problemas, a IA já vai interpretar ali o contexto e vai agir de forma mais inteligente para resolver o seu problema ali na hora, sem aquele vai e vem de informações, né? Então essa parceria aí pode ser um divisor de águas aí no atendimento ao cliente, que a OpenAI já tem aí o know-how de linguagem natural e compreensão de contexto, né? Com modelos como o ChatGPT, e integrando isso ao sistema da T-Mobile, a IA poderia fazer muito mais do que só responder perguntas, né? Então ela teria acesso aos sistemas operacionais e transacionais da empresa e poderia aí tomar algumas decisões práticas, né? Desde atualizar ali um plano até resolver ali questões de cobrança ou suporte técnico de uma maneira automática e rápida. E tem outro ponto aqui também, né? Que esse tipo de tecnologia não só melhora a experiência para o cliente, mas também aí diminui os custos operacionais. Então, em vez de depender de uma equipe humana e grande para liderar todas as interações, a T-Mobile poderia usar essa IA para resolver uma boa parte dessas demandas aí de uma forma autônoma, deixando os atendentes humanos aí livres para casos mais complexos. Então, essa economia também deve ter pesado aí na decisão de investir pesado também na OpenAI, né? Então esse movimento dessa empresa ainda pode influenciar outras empresas de telecomunicação e de diferentes setores aí a buscar soluções parecidas, né? Porque quem não quer aí um atendimento ao cliente que realmente entenda e resolva ali as coisas na primeira tentativa, né? Sem deixar a gente nervoso ali, frustrado, né? Se a T-Mobile acertar aí a mão nessa integração, isso pode se tornar um novo padrão de qualidade no setor e colocar eles bem na frente aí na corrida por inovação IA aplicada em serviços. Então, além disso, essa parceria aí fortalece a OpenAI no mercado corporativo, né, mostrando que eles não só são bons em chatbots para consumidores, né, mas que eles também podem oferecer aí soluções mais profundas, né, realmente integradas a operações e ao atendimento de grandes empresas. A Microsoft está botando aí o pé no acelerador com esse novo sistema aí de IA chamado Magnetic One, e a proposta dele é bem interessante.
interessante, né, gente? Porque em vez de ter uma IA só tentando fazer ali tudo sozinha, eles montaram uma espécie de time de IAs especializadas para lidar com tarefas mais complexas e mais realistas, né? Então é tipo ter uma equipe ali de agentes de IA que trabalham juntos, coordenados por um chefe ali chamado de orquestrador, né? Que organiza tudo e define ali a estratégia. Então imagina só, você tem uma IA que cuida de uma coisa, uma outra IA que cuida de outra, e todas elas colaboram ali entre si para resolver o que você precisa, desde programar até pedir aquele sanduíche ali do seu restaurante favorito. Então assim eles não pararam aí na teoria, né? Porque o Magnet One é open source, ou seja, qualquer desenvolvedor aí curioso ou empresa interessada aí pode baixar e testar, né? Dar aquela brincada ali até contribuir para o código. E junto com isso a Microsoft lançou uma ferramenta chamada AutoGenBench, que serve justamente ali para testar e ver o desempenho aí desses agentes, né, em tarefas específicas para comparar ele com outros sistemas aí do mercado. Uma coisa que chama atenção é a variedade de tarefas que eles já testaram, né, como fazer pedidos de comida, pesquisar ações, navegar aí por informações complexas na internet, escrever também códigos e por aí vai, né? Então é tipo uma equipe de assistentes prontos aí para quebrar qualquer galho, e cada um manda bem em uma tarefa diferente ali específica. Então no futuro provavelmente a gente vai ter essas equipes aí de IA trabalhando em sincronia, como se fosse uma equipe de trabalho mesmo, só que virtual. E para falar a verdade, aí o fato de ser tudo open source pode fazer esse tipo de tecnologia avançar ainda mais rápido, porque qualquer um pode pegar e desenvolver em cima dela, né, e fazer ali as melhorias que precisa e adaptar ali para suas necessidades. Então o grande ponto é que esse avanço aí pode revolucionar como a gente interage com a IA, né? A Microsoft está basicamente dizendo que quer deixar essa tecnologia aí acessível e escalável, com uma abordagem aí de multi-agentes. Parece que o sonho de ter agentes autônomos ajudando na lista de tarefas aí do dia a dia tá cada vez mais perto. Vamos acompanhar isso e eu trago sempre tudo em primeira mão para vocês aqui, tudo bem fresquinho, na nossa série Inteligência Artificial Update, que tem todos os dias. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo, e se você se torna membro no canal, os membros aqui do canal veem o IA Update primeiro do que todo mundo. Então, a Arábia Saudita tá com uns planos aí bem ambiciosos, né? Porque eles revelaram aí o projeto Transcendence, né? Que é basicamente uma mega iniciativa aí de IA com um orçamento astronômico de 100 bilhões de dólares. E a ideia é posicionar aí o país deles como uma superpotência tecnológica, né? Eles vão investir pesado em 3 frentes aí, né? Que são data centers, startups e infraestrutura tecnológica de ponta. Então esse investimento aí não é só sobre tecnologia, também é uma jogada aí para transformar a economia saudita e diversificar aí as fontes de renda do país, né? Que ainda depende muito do petróleo. Eles estão aí de olho no futuro onde a inteligência artificial é central, então faz todo sentido eles apostarem aí em data centers, né? Que são literalmente a casa dessas tecnologias, e esses data centers aí vão ser essenciais aí para armazenar e processar a quantidade absurda de dados que a IA usa para funcionar. Imagina o nível de poder computacional que vai ter ali, né? E aí eles não vão parar por aí, tá? Eles também querem investir em startups, em infraestrutura, né? Incentivando aí as startups. O país pode atrair empreendedores e mentes ali criativas do mundo inteiro que podem ajudar aí a construir uma base de inovação no próprio território deles. E aí, com a infraestrutura tecnológica assim de um alto nível, a Arábia Saudita não vai só garantir aí que tudo isso funcione como deveria, né? Mas também vai se posicionar como um polo de desenvolvimento tecnológico no Oriente Médio, até no cenário aí global, né? Do mundo inteiro. E esse projeto todo aí é parte de uma visão maior chamada Visão dos 2030, que o país lançou aí para tentar modernizar a economia e depender menos do petróleo. Dá para ver que eles estão realmente aí apostando na transformação digital e na IA como pilares aí do futuro.
futuro. E claro, esse nível aí de investimento coloca eles num lugar de competição direta com potências tecnológicas como Estados Unidos e a China. E se der certo, a Arábia Saudita pode virar aí um ponto de referência em IA e tecnologia em poucos anos. Vai conseguir atrair empresa, vai conseguir atrair talentos e pesquisadores do mundo inteiro. Então agora vê aí como eles vão implantar tudo isso, porque não é só colocar muito dinheiro, mas também a execução desse tipo de projeto é bem complexa e precisa aí de experiência de ponta, mas que eles estão com vontade e grana para isso, eles estão. E olha o tamanho aqui dessa cifra, gente, que a Perplexity, uma startup de IA, tá pronta aí para levantar $500 milhão e com uma avaliação aí de 9 bilhões de dólares. É um valor gigante aí para uma empresa que ainda está em fase de crescimento e já dá para ver que o mercado está apostando forte no potencial deles. Só que a história não é tão simples assim, porque junto com essa fama aí e esse valuation aí incrível, eles também estão lidando com uma enxurrada de desafios aí legais, especialmente de grandes editoras, porque essas editoras estão ficando aí bem incomodadas com a forma que a Perplexity e outras IAs parecidas usam o conteúdo que elas produzem. É aquela história, né? As startups de IA pegam as informações de vários lugares para treinar os seus modelos e entregar as respostas completas e rápidas, só que se pegar a informação aí é basicamente o conteúdo produzido por outros sites, outros jornais, revistas, blogs e por aí vai. E aí rola discussão. Essas empresas aí de IA estão de fato aí valorizando o conteúdo ou só estão sugando sem dar o devido crédito e o devido pagamento para essas fontes, né? Então, para muita gente no setor, a Perplexity tá aí na linha de fogo, porque eles ainda não resolveram essas questões com as grandes editoras, e essa questão vai muito além de só dar créditos, envolve grana mesmo, né? Porque essas editoras acham que deveriam receber uma parte, porque o conteúdo que elas produzem é o que alimenta boa parte desses sistemas. Então, se a Perplexity quer crescer e manter a paz aí com o mercado de mídia, vai ter que encontrar um jeito de equilibrar aí as contas e ver como compensar os criadores desse conteúdo, senão os processos vão continuar rolando e a situação pode até atrapalhar o ritmo de crescimento deles. Por outro lado, essa aposta aí de 500 milhões de dólares é um sinal que o mercado acredita que a Perplexity pode superar esses problemas e encontrar uma solução viável. E o que é mais interessante é que se eles conseguirem ajustar essa questão aí legal, eles vão ganhar um super diferencial, porque eles vão ter mostrado aí para o mercado que eles conseguem lidar com o conteúdo de forma justa e sustentável, e isso vai colocar a Perplexity em uma posição de se destacar como uma IA confiável e responsável, e é uma coisa que pode atrair ainda mais investidores no futuro. Então a Perplexity está entre um sonho de se tornar aí uma super coisa super valorizada e o desafio aí de navegar por um mar aí de questões legais bem complexas. A Microsoft está apostando aí numa ideia bem interessante para melhorar a precisão das respostas de IA. Eles registraram uma patente para um tal de sistema de aumento de resposta, e essa proposta é fazer com que a IA cheque as suas próprias respostas usando informações reais antes de responder para a gente, para os usuários. Então, em vez de soltar ali uma resposta cheia de confiança, mas que pode estar errada, né, as famosas alucinações de IA, ela vai buscar ali por dados de referência no mundo real antes de chegar ali na resposta final. Então, imagina o seguinte: você pergunta uma coisa mais complexa para a IA, tipo qual é a posição atual de uma determinada ação, ou qual a previsão do tempo por fim de semana, por exemplo. Se a IA não tiver essa informação ali fresquinha, o que ela costuma fazer é o que? Inventar, né? Ela vai inventar uma resposta ali com base no que ela já aprendeu, mas nem sempre isso aí tá certo ou preciso. Então, com esse sistema aqui, ela vai pausar para conferir ali informação em fontes confiáveis, ou até no próprio banco de dados delas, atualizados ali da empresa, antes de responder para você. Isso pode diminuir muito esses chutes, essas alucinações, essas invenções das IAs. E isso seria aí uma virada de jogo, né, em termos de confiança e usabilidade, porque pensa só, uma das críticas mais comuns aí das IAs hoje é justamente essa questão aí das alucinações, porque elas inventam ali coisas ou completam ali informações de uma forma que não tem nada a ver, né? Então, com esse sistema aí de aumento de resposta, a Microsoft
Microsoft estaria dando um passo aí enorme para tornar essas IAs muito mais confiáveis e precisas. Isso seria especialmente importante em áreas que precisa de muita exatidão, né, como medicina, finanças e educação. Então a ideia de fazer a IA buscar os dados atualizados no momento ali da resposta também pode mudar o jeito que a gente usa esses sistemas, né? Porque em vez de ficar ali limitado ao que elas aprenderam no treinamento inicial, a IA poderia aí ter uma espécie de filtro da verdade em tempo real, checando ali o que ela diz com as informações externas. E isso poderia aí tornar os sistemas de IA muito mais adaptáveis para as mudanças no mundo real, e isso é essencial aí para temas que mudam rapidamente, como notícias, ciências, os eventos aí do mundo. Mas claro que esse sistema aí traz também desafios técnicos enormes, porque fazer uma IA checar as informações sem comprometer a velocidade e a eficiência da resposta não é fácil, tá? Também precisa de uma estrutura bem amarradinha ali para definir quais fontes são confiáveis e como processar essas informações em tempo real. Então a Microsoft está registrando a patente ali, se adiantando nesse sentido. Mas até a gente ver isso em ação, vai ter muita engenharia e teste pela frente. Se eles conseguirem implementar, vai ser um salto e tanto, né, em termos de confiança e credibilidade para a inteligência artificial. E, sinceramente, isso aí pode redefinir os padrões do que a gente espera aí de um sistema de inteligência artificial, colocando as IAs da Microsoft num patamar bem acima ali no quesito de confiabilidade, pelo menos. E olha só esse babado, gente. A OpenAI comprou o domínio chat.com, né? Acho engraçado aqui que o Sam Altman sempre posta essas coisas aqui no X, no antigo Twitter, desse jeito assim mesmo, né? Ele solta uma coisa e a gente que se vire aí para entender, né? Mas não foi qualquer pessoa aí que vendeu esse domínio não, tá? Foi o Dharmesh Shah, que é o fundador da HubSpot e da Agent.ai. E ele já tinha pago essa fortuna por esse domínio em março do ano passado, de 2023. E depois ele ter comprado, ele vendeu para a OpenAI, aparentemente aí em troca de ações da empresa. E sabe o que é mais interessante? Ele doou $250 mil dos lucros para Khan Academy. Bem generoso, né? Então agora pensa só. Quando você entra no chat.com, ele vai redirecionar você direto para o chat GPT, né? A OpenAI com certeza não fez isso à toa. Esse movimento aí de domínio simplificado faz a gente pensar que eles estão querendo dar uma cara mais ampla ali, mais acessível para a plataforma. Então, em vez de chamar chat GPT, que é bem específico, né? A escolha por chat vai apontar para uma coisa mais intuitiva e fácil de lembrar. Pode parecer um detalhezinho ali pequeno, mas para uma empresa que já levantou aí 6,6 bilhões de dólares em investimentos, isso é mais um passo aí em direção a ser a go-to ferramenta de chat IA. Então o ponto aqui é que isso pode significar uma mudança estratégica. A OpenAI talvez esteja aí querendo ir além do conceito GPT, que é super popular, né, mas está ligado aí aos modelos baseados em geração de texto, como o ChatGPT, né? Então é como se a empresa estivesse se preparando aí para lançar uma nova fase de IA, onde esses modelos aí de conversa pode se tornar uma coisa muito mais avançada, né? Talvez um raciocínio aí artificial do que só um processamento de texto. Então tem gente especulando aí que a OpenAI pode estar mirando em modelos de raciocínio, né? Um estilo que chamam de O1, que poderia aí representar um salto de qualidade na forma como esses sistemas interpretam, aprendem e respondem. Então, se foi isso mesmo, essa compra aí do domínio chat.com não é só uma questão aí de marketing, mais uma pista aí do que pode estar por vir. E mesmo que esses 15 milhões de dólares sejam tipo um troco de pão para a OpenAI hoje, é uma jogada importante em termos de posicionamento. Eu quero saber o que você acha disso. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E clica aqui nesse card para ficar ainda mais atualizado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial e da tecnologia. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.